Olá, galerinha do quarto ano. Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo na apostila. Eu vou compartilhar com vocês a minha tela e vou explicar o que vocês deverão fazer aí. Nós fizemos, na nossa última aula, eu passei para vocês e fiz a correção da interpretação do texto Camelô Caprichado. Perdão, Camelô Caprichado, eu confundi com a turma, com outra sala. Vocês fizeram a interpretação do Incrível Enigma do Galinheiro. Aí eu fiz a correção com vocês aqui dessas páginas. Até a página 28 eu fiz a correção na última aula. Agora eu vou iniciar a página 29. A página 29 é a exploração e descoberta. Então, vamos lá. Primeira coisa, nós, do quarto ano, somos integrantes de um clube chamado Clube dos Detetives Mirins. Você faz parte, nós temos o nosso grande detetive, que é o Sherlock Holmes, e nós estamos desvendando desde lá do início o mistério das carteirinhas, que havia sumido algumas carteirinhas. Pessoal, sendo detetive, no Exploração e Descoberta, o material trouxe a você, na página 29, um enigma, uma proposta para que você levante uma hipótese. Aqui na página 29, não há resposta certa ou errada, há hipóteses. De acordo com o seu conhecimento, de acordo com as suas características de detetive, nós vamos tentar desvendar o que aconteceu aqui nesse quadro. Então, na página 29, ele traz aqui um quadro com pegadas de animais, como se fosse uma foto, alguém tivesse tirado para você, de uma situação, de um lugar onde tenha acontecido alguma coisa. De acordo com a marca das pegadas, de acordo com o que vocês têm aqui na página 29, o enunciado te traz algumas questões. Quem pode ter deixado essas pegadas? Quem será que pode ter deixado essas pegadas aqui, dessa foto que vocês têm? Depois tem assim, quantos indivíduos de cada espécie podem ser identificados? Então, quantos indivíduos de cada espécie aqui nós podemos identificar pelas pegadas? É possível saber se eles estavam caminhando ou se eles corriam? Seguiam todos na mesma direção? Vocês acham que todos eles iam pelo mesmo lugar pelas pegadas? É possível saber se estavam fugindo? Nesse caso, de quem fugiam? Ou procurando alguma coisa? Nesse caso, o que procuravam? Então, a apostila te traz indagações, te traz perguntas para induzir você a pensar. Vamos pensar. Quantos indivíduos tinha nessa imagem, de acordo com a foto, de acordo com as pegadas que aparecem? O que será que eles estavam fazendo? Será que eles estavam correndo ou caminhando? Será que eles procuravam algo ou eles fugiam de alguém ou de alguma coisa? Use a sua imaginação de detetive. Aqui você tem que criar uma hipótese. Aí a menina pergunta aqui para você. A Júlia pergunta: o que você acha que aconteceu? Escreva sua hipótese no quadro ao lado. Então, não há certeza e não tem outros indícios, apenas essa imagem e esse questionamento para que você use a sua imaginação, o seu bom faro aí de detetive, a sua percepção, a sua astúcia, que são características de um bom detetive. Nós já falamos em outras aulas. E coloque aqui a sua hipótese. Você pode definir aqui quantos animais tinham, quais eram os animais, se eles estavam fugindo de alguém ou se eles estavam procurando alguma coisa ou alguém, se eles estavam todos juntos ou se eles não estavam, se eles eram amigos, se eles eram inimigos. Então, use aí a sua imaginação e crie aqui no quadro da página 29 uma hipótese sobre o que aconteceu aqui diante dessa foto, ok? Use o seu lado detetive. Em seguida, vocês têm a produção de texto parte 2. A produção de texto parte 1, eu vou voltar lá para mostrar para vocês. Eu tinha dito a vocês que nós faríamos por partes, lembra? Eu falei, pessoal,
A produção de texto não é para criar uma narrativa ainda, tá bom? É só para vocês criarem hipóteses. Hipóteses. Então, vamos lá. Ó, produção de texto, parte 1. O que vocês fizeram na produção de texto, parte 1? Houve aqui um mistério, há um mistério aqui que é o sumiço da carteirinha. E aqui nesse quadro da produção de texto, parte 1, que vocês já fizeram, vocês levantaram hipóteses. Ou seja, vocês criaram data, horário e acontecimento e quem era o suspeito diante desse mistério do sumiço da carteirinha. Então, essa galerinha aqui do clubinho, esse pessoal, que é o Bruno, Cadu, a Júlia, eles estão passando por uma situação a qual a carteirinha sumiu. E eles precisam investigar isso. Então, a produção de texto, parte 1, vocês criaram situações, hipóteses de que em que momento a carteirinha poderia ter sumido e quem poderia ser o responsável por esse sumiço. Agora, na produção de texto, parte 2, que eu vou indicar a vocês. Vamos lá, estou descendo. Na produção de texto, parte 2, acontece o seguinte, vou ler para vocês. Agora que o incrível enigma do galinheiro foi desvendado, que é a interpretação do texto que vocês fizeram lá em cima e eu fiz a correção na última aula. Que tal voltarmos ao complicado caso do sumiço das carteirinhas? Nesta atividade, daremos um importante passo na investigação. Uma nova personagem entrará nessa história e apenas você e seu parceiro, se você fosse criar em dupla, ou mesmo qual você trabalhou na primeira parte, saberão quem ela é. Sabem por quê? Porque ela será criada apenas pela imaginação. Então, vamos lá. Vocês não estão em duplas, porque vocês estão fazendo individual em casa. A primeira parte do texto que eu expliquei para vocês é do sumiço da carteirinha, que está lá o Bruno, o Cadu, a Júlia, a carteirinha some, e vocês têm que levantar hipóteses de quando aconteceu, o dia que aconteceu e quem poderia ser o suspeito. Agora, na parte 2, nós já sabemos que teve um mistério da carteirinha, que uma carteirinha que havia sumido carteirinha. Agora vocês vão criar uma personagem para colocar na história de vocês. Quem é um personagem que vocês poderiam criar para ajudar a desvendar esse mistério? Quem ajuda a gente a desvendar mistério? Detetive. Professor, eu posso colocar o Sherlock Holmes aqui? Não, porque o Sherlock Holmes já existe. Aqui você vai criar um personagem. Então, um personagem para ajudar a gente, você vai criar um detetive. Você vai criar um detetive para a gente colocar nessa história. Então, vamos lá. O nome do completo do detetive que vai ajudar lá aquela turminha a desvendar o mistério das carteirinhas. Quais são as características físicas marcantes? Cada característica física, cor do cabelo, cor do olho, altura, entendeu? Isso é gênero, se é mulher, se é homem, característica física. Depois, a habilidade extraordinária que usa para desvendar mistério. Qual é a habilidade que ele tem? Ou seja, qual é a característica, qualidade que ele tem que o torna tão bom para ser um detetive capaz de ajudar a turminha a desvendar o mistério das carteirinhas? O que é? Ele sempre usa o quê? Sua percepção? Ele é muito astuto? Qual é a habilidade que ele tem? Atrapalha-se quando? Aqui é um defeito que ele tem. Atrapalha-se quando? O que pode acontecer? O que pode acontecer que pode deixar esse nosso detetive, esse detetive que vocês estão criando, essa personagem ainda não existe, que deixa ele atrapalhado? O que acontece que faz com que ele se atrapalhe, que ele fique atrapalhado? Frase de efeito. Sherlock Holmes tem elementar, meu caro amigo. Qual é a frase de efeito que o seu detetive vai ter? Crie uma frase para ele, uma frase que ele sempre fale, uma frase que faz referência a ele. Onde ele nasceu e quantos anos possui?
Ele nasceu em que lugar, em que cidade, em que país? Você pode mudar o país, tá? E quantos anos ele possui? Quantos anos ele tem? 30, 40, 50, 38, 35? Crie a idade para a personagem de vocês. Depois, por que as pessoas o acham o melhor? O que que ele tem? Vamos sair da página. O que ele tem que faz com que as pessoas pensem que ele seja o melhor? O que que ele tem? Ele já desvendou muitos mistérios. Ele é o detetive mais recomendado. Ele é o detetive mais astuto. Ele é o detetive utilizado pelas estrelas, pelos famosos. O que que ele tem que faz com que as pessoas pensem que ele é o melhor? E por que decidiu ser detetive? Por que que essa personagem que você criou decidiu ser detetive? Porque ele era um grande fã de Sherlock Holmes? Porque ele adora histórias de mistério? Porque ele adora desvendar fatos? Por que que ele decidiu ser um detetive? Então, a atividade que vocês têm que fazer é, primeiro da página 29, colocar a sua hipótese como detetive que você está aqui sobre essa foto. A segunda parte é para fazer a produção de texto parte 2. Professor, é para produzir um texto no caderno? Não. Nós estamos fazendo por etapas. Lá na primeira etapa da produção de texto, vocês levantaram hipóteses do sumiço da carteirinha. Lá na página 16, vocês colocaram data, hora, acontecimento, suspeito. Agora, na parte 2, vocês vão criar uma personagem, um detetive. Para quê? Para entrar nessa história do sumiço das carteirinhas. A personagem que vocês vão criar aqui na página 30, 31, ela não existe, ela está sendo criada por vocês. Então, utilize a imaginação, crie um nome para ela, cria características físicas marcantes, o que ela tem, a cor do cabelo, a cor dos olhos, o que tem ali que deixa marcante. A habilidade extraordinária que usa para desvendar mistério. Nós sabemos que o Sherlock Holmes tem as características, o seu detetive tem o quê? Qual é a habilidade? O que ele tem de bom? Atrapalha-se quando? Ou seja, o que acontece ali que deixa esse detetive atrapalhado, que não dá muito certo? Qual é a situação que pode acontecer que ele não se saia bem? Tá? Frase de efeito. Uma frase que faça referência ao seu detetive. Elementar, meu caro Watson. Elementar, meu caro amigo. Então, o elementar acaba deixando a frase de efeito do Sherlock Holmes. O seu detetive tem qual frase de efeito? Depois, onde ele nasceu? Cidade, local ou país, vocês que decidem, tá? Se quiser só colocar o país, se quiser colocar o nome da cidade. Depois, quantos anos ele possui, vocês também que vão atribuir uma idade a ele. Porque as pessoas o acham melhor. O que ele fez nessa carreira dele, nessa profissão dele, que fez com que as pessoas achassem ele o melhor? O que ele fez de especial? Foi detetive dos famosos, desvendou um grande mistério que passou na TV? O que ele fez com que as pessoas, agora as pessoas o acham melhor? E por que ele decidiu ser detetive? Aconteceu alguma coisa na vida dele? Ele conheceu alguém? Ele era fã de alguém? Por exemplo, ele era fã do Sherlock Holmes e decidiu ser? Ele era apaixonado por histórias de aventuras? O que fez com que ele decidisse se tornar um detetive? Pessoal, vou parar de compartilhar, vou voltar. Galerinha, então, a atividade dessa quinta-feira é para vocês realizarem, então, a hipótese da página 29 e a criação de uma personagem na página 30 e 31. Um detetive para entrar na história, para fazer parte da história que nós estamos criando ainda. Vocês ainda não escreveram, tá? Vocês ainda não produziram. Nós estamos criando por partes, juntos, de acordo com a proposta da apostila. Pessoal, bom estudo, façam com calma, criem uma personagem bem legal, que tenha características tão boas quanto o nosso grande detetive estudado nessa unidade, que é o Sherlock Holmes. Ok? Bom estudo para vocês.